Então, a fase ativa é o momento que a gente fala que o parto pegou mesmo, agora vai nascer, é o que está caminhando para o nascimento. A grande característica da fase ativa é regularidade. Iniciou a fase ativa, o corpo funciona como um reloginho. As contrações que estavam vindo em fase latente, que estavam a cada 5 minutos, ela começa a ficar um pouco mais próxima da outra na fase ativa. Então, como a avaliação obstétrica é feita em 10 minutos a gente conta em média 3 contrações de início, porque a fase ativa ela é classificada a partir de 4 centímetros de dilatação, na verdade até 7, 8 centímetros, que a gente vai entrar depois na fase de transição, que também faz parte dessa dilatação, que é o período clínico do parto, na verdade. As contrações, então, elas vão durar um pouco mais também. Ainda ela vindo mais frequente, o intervalo entre uma outra vai passar a ser de 3 minutos, mais ou menos, ela dura mais tempo. E essa duração faz com que também a intensidade percebida seja maior. A gente, para ensinar, fala que então na fase latente a gente tinha ela com uma intensidade mais fraca e a duração também mais curta, intensidade referida no queixo. Ela fica mais intensa, então a gente coloca ela dura como a testa. Às vezes é visível, a gente está vendo a mulher em trabalho de parto e a contração é visível. A barriga muda o formato, então nesse período. E justamente por ela ser mais forte, que ela tem mais impacto sobre o colo do útero. Então, a partir da fase ativa, a gente conta a partir de 4 centímetros de dilatação e vai sendo progressivo se ficar avaliando, né, no colo do útero. As mulheres de primeira gestação, na fase ativa já vai estar com o colo 100% apagado, que a gente fala, ele todo fino. As mulheres que já tiveram um parto normal, pelo menos 2, o colo termina de afinar enquanto ele está abrindo. Então, esse é um pouco diferente na avaliação cervical com as mulheres de primeiro filho, ou se for o primeiro filho, o primeiro cesariano também não conta. É necessariamente um parto normal, porque o colo precisa ter passado por essa modificação. Então, com o colo 100% apagado, que a gente fala, ele bem fininho, fino como um tecido, por exemplo, a gente vai sentindo, o toque vaginal, acho que é importante falar também, ele não é para avaliar somente a dilatação. No toque a gente avalia várias coisas vários itens que são decorrentes do trabalho de parto, fase ativa. Porque existe um mecanismo de parto que é a descida do bebê, que é propriamente o desfecho que a gente quer para o nascimento. Então, no toque, a gente avalia a altura da cabeça do bebê, que está também, se a membrana, a bolsa já rompeu ou não, porque pode variar um pouco em tempo, nas intervenções que a gente faz para essa mulher, na frequência do toque. E a grande característica é que a mulher percebe na fase ativa a intensidade da dor e a localização. Então, ela sente muito desconforto na frente, mas o desconforto começa nas costas. Como a inervação do útero, ela entra pela coluna para ser percebida pelo cérebro na altura mais ou menos do sacro, então ela começa a sentir como um abraço. E quando eu vou explicar para as mulheres, eu falo, gente, o trabalho de parto é uma despedida da gestação, uma despedida de um momento muito bacana. Então, quando a gente despede é com um abraço. Então, é assim que eu converso com as mulheres. Então ela começa a sentir um desconforto muito grande nas costas, abraça o útero e termina findando aqui embaixo, no baixo ventre, com um desconforto. Então o que a mulher poderia fazer nessa fase? Diferentemente da fase latente, que o exercício não contribuía para terminar logo a fase latente, agora o exercício contribui para que a mulher passe mais rápido por essa fase ativa para o nascimento. Então, caminhar ajuda, ir para a bola, ir para o chuveiro. Ela tanto pode fazer exercícios para acelerar contrações, ter mais contrações, como pode fazer exercícios que ela e auxiliar os dois, na verdade, é o ideal. Exercícios para amenizar a dor, para ela tolerar um pouco mais a dor do trabalho de parto. E falar de dor é uma outra coisa gigantesca, porque tem mulher que não relata dor. Então,
é um outro capítulo. A fase ativa, a gente consegue estimar um pouco mais o tempo, mas também não é muito certo. A dilatação geralmente acontece 1 centímetro a cada 1h30 na literatura obstétrica. Isso não precisa e não é uma regra. Então pode ser, por isso que também não é fidedigno acompanhar o trabalho de parto só pelo toque vaginal, por exemplo. Se tem contração, é claro que a gente vai ter modificação do colo do útero. Então é muito mais fidedigno a gente acompanhar a contração dessa mulher e não necessariamente visualizar quais são as modificações do colo. Então, por esse motivo, também a gente não tem um tempo, porque depende se essa mulher está se sentindo bem, está se sentindo acolhida, se a contração dela continua eficiente, porque se não continua eficiente, é claro que essa mulher vai demorar mais tempo em fase ativa. Mas depois que se ela tiver com contrações boas, ritmadas, e na fase ativa, que ela começou com espaçamento de 3 minutos entre uma e outra, esse tempo também vai diminuindo e a contração vai ficando mais longa, o que nos dá para ditar que ela vai ter também progressivamente mais próximo da fase do período expulsivo. Então, mais rápido seria. Os hormônios responsáveis pelo trabalho de parto desde o início, fase latente, principalmente fase ativa, é o hormônio do amor, ocitocina. Né? No Renascimento do Parto, Michel Odan fala muito bem da ocitocina, então a gente precisa inclusive propiciar a ocitocina natural dessa mulher. Então, um ambiente acolhedor, pessoas que ela confia, então a presença da doula, o profissional que ela fez um acompanhamento e gerou um link de confiança, né, com esse profissional. Às vezes uma comida gostosa que essa mulher queira, tudo que for para ela se sentir acolhida, favorece a produção da ocitocina natural para o momento do parto. Então, essa ocitocina que faz acontecer toda a contração e toda essa evolução natural. Uma coisa que eu costumo dizer que atrapalha muito na fase ativa é a mulher ter medo. Para mim, a maior dor da mulher vem pelo medo, porque é o desconhecido. E daí surge um outro hormônio que pode atrapalhar muito, que é a adrenalina. Então, entra a adrenalina por medo, angústia, frio, a ocitocina que estava lá em cima cai. Então, a adrenalina e a ocitocina não conversam. Onde uma está, a outra não está. E já em fim de fase ativa, que essa mulher permaneceu com esse desconforto, dor, ou lidando bem, né, gostando, com prazer, independente de que forma, vem um outro hormônio que dá uma recompensa para a mulher, que é a endorfina. O mesmo hormônio da atividade física, que a mulher consegue retomar um ânimo maior, ela, depois de uma descrença que ela passa de si mesma, falar que não vou dar conta, vem uma injeção de ânimo que é da endorfina, que também pode ser considerada a analgesia natural do próprio corpo. A fase ativa, na verdade, ela vai acabar quando iniciar a próxima, expulsão. Mas nesse meio, que seria 10 centímetros. E 10 centímetros também é um consenso. Tem mulher que nos relata, mas meu médico falou que eu dilatei mais que 10 centímetros, 11, 12 centímetros. Por dentro existe uma variação gigantesca, né? De um corpo para outro. Então, tanto que o profissional abre o dedo lá dentro para medir necessariamente, pode ser diferente, mas é uma convenção. Acabou colo de útero, sentindo pelo toque vaginal, é um consenso, está com 10 centímetros, que já é a próxima fase de expulsão. Mas ainda, gente, um pouquinho antes tem a fase de transição.
A fase de transição ali é 8, 9 centímetros, que é o momento que acontece esse descanso da mulher, essa analgesia natural com a endorfina. Então é um momento que as contrações elas podem inclusive regredir. A mulher pode sentir sono nessa fase. Então, como eu falei que a analgesia do próprio corpo permite a ela também descansar um pouco, se alimentar. E quando o profissional permite a mulher vivenciar de forma natural toda a fisiologia, se ela tiver sono, por exemplo, por que não deixar a mulher dormir nessa fase? Mesmo que ela esteja com 8, 9 centímetros de dilatação. E às vezes no hospital, que a gente tem ali uma série de acompanhamento, a gente precisa findar um plantão às vezes, ou desocupar o leito para uma próxima que precisa entrar, o profissional acaba conduzindo de forma desrespeitosa a fisiologia. Então, olha, não vai dormir agora não, agora tem que nascer. Então, e quando a gente permite a mulher dormir, não é que as contrações vão acabar. Na hora da contração, ela vem, acorda, sente da mesma forma. E para o período expulsivo, que já é a próxima fase, do nada. Essa contração que às vezes diminuiu, ela engrena novamente com uma maior frequência e começa um outro sinal que também é perceptível, que é o puxo, a vontade da mulher fazer força.